computer. Depois para gravar de novo, então. Agora eu vou compartilhar de novo e voltar a nossa imagem do foguinho. Beleza, pessoal? Vocês estão aí? Estão vendo o foguinho? Ixi, parou meu slide agora. Espera só um pouco, gente. Espera aí, pessoal. Estou reabrindo aqui. Bom, voltou, né? Todo mundo está vendo o foguinho mexendo? Sim. Sim, né? Sim. Tá bom. Vamos lá, então. Bom, voltando aí, é o que nós estamos falando. O fogo permitiu o cozimento de alimentos que em sua forma naturais não eram ingeridos como por humanos. Imagina assim, pessoal, trigo. O que é o trigo? O trigo é aquela planta, né, que a gente usa para produzir farinha, né? A gente usa trigo assim muito, né? A humanidade, aliás, pessoal, a humanidade, 70% do que ela consome como comida são grãos, né? Como trigo, como sorgo, arroz, ok? Imagina você comer arroz cru. Praticamente não dá, né? Então, quando eles começaram a dominar o fogo, o que aconteceu? Eles começaram a cozinhar esses alimentos como trigo, arroz e batata, e desses alimentos vem muita energia, né? Lembrando que lá no comecinho da aula, vocês viram a pirâmide alimentar e viram que a base da pirâmide ela é formada pelos alimentos, pelos cereais, que é os que dão energia. Então, só pelo fato de ter esses alimentos e eles cozinharem, a quantidade de energia disponível para o corpo desses hominídeos, né? Eu chamo de hominídeos, porque eles ainda não são propriamente homo sapiens, né? Mas eles aumentou muito a oferta de energia para eles, o que causou mudanças no organismo desses seres. Além disso, o cozimento inibe o desenvolvimento de micro-organismos causadores de doença. Então, imagina assim, pessoal, como eles deveriam ficar doentes naquela época, comendo igual bicho, assim. Eles comiam, para você ter uma ideia, tá, pessoal? Tirava da terra e punha na boca para comer. Ou, quando eles começaram, a partir desse processo evolutivo, também eles começaram a comer carne, tá, pessoal? Quando eles começaram a comer carne, né, eles comiam geralmente, eles não tinham muito como caçar os animais, e aí eles comiam quando encontravam o animal morto. Então, eles se alimentavam de carniça, carne podre. Imagina você, hoje em dia, né, pessoal? Nós começarmos a comer... Você acha um rato na rua morto e vai lá e come ele. Vai pegar doença assim que você vai acabar com a tua vida, né? Então, eles tinham, assim, uma expectativa de vida muito curta, né? Acredita-se que nessa época a expectativa de vida deles era de menos de 20 anos de idade. Então, com 20 anos de idade, o cara era velhinho. Já estava meio que pronto para morrer por conta de um monte de coisa. Por conta de ser predado por um animal, por conta de pegar uma doença, por conta de morrer de fome, por conta de brigar com um rival de outro grupo de hominídeos, né? Então, a vida, com certeza, aí nessa época não era um negócio muito fácil. Certo? Vamos lá. O ato de cozinhar pode ser comparado a uma pré-digestão. A gente vai ver mais para frente quando falarmos do sistema digestório, tá, pessoal? Como o sistema digestório faz quimicamente, né, com substâncias químicas, para liberar os nutrientes desse alimento. Quando você cozinha, o cozimento é uma reação química, porque ele altera o alimento de uma maneira irreversível. Por exemplo, dá para descozinhar a batata?
depois que ela está cozida, eu consigo voltar ela ao que ela era antes? Claro que não, Não. né? Então, é uma reação química. E nessa reação do cozimento, muitos nutrientes são modificados e já são meio que separados do alimento para quando você for consumir. Então, ele ajuda um maior aproveitamento. Ó, aí está escrito aí, ó, cerca de 40% de nutriente a mais pelo fato de estar cozido, né? E alguns cientistas dizem que esse aporte, né, de nutrientes contribuiu para o desenvolvimento do cérebro, né? E aí tem uma informação importante, desenvolvimento, né, ao longo de milhares de anos. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Vocês ainda não estudaram, assim, efetivamente o que é a evolução, né? Muitas pessoas, sabe, gente, muitas pessoas não acreditam que a evolução é algo que aconteceu. Muitas pessoas se baseiam em teorias principalmente religiosas e criacionistas, né? Mas que não é objeto de estudo nosso agora, porque a nossa aula é de ciências, né? Então, muitas pessoas não acreditam, que elas falam, sei lá, um chimpanzé vai virar um homem? Não, não vai virar um homem, né? Porque o que faz com que uma espécie sofra alguma modificação, que a gente chama como evolução, é a necessidade de se adaptar ao ambiente, né? Imagina assim, se a falta de dente, né, causa uma desvantagem para o indivíduo, todo indivíduo que nascesse sem dente, teoricamente, ele não iria conseguir sobreviver, iria morrer antes, né? Morto não reproduz, então não deixa descendentes dessa característica. Por isso que as características que foram negativas para as espécies, elas tendem a ir desaparecendo no processo evolutivo. E as características positivas, elas vão se tornando mais presentes para todo mundo. E esses processos, ó, como está escrito aí, pessoal, do desenvolvimento do cérebro, demorou milhares de anos. Não é que o carinha lá, o homem da caverna, começou a comer essa picanha que está na foto aí, e aí o filho dele nasceu espertão. Não, milhares de anos. Milhares de anos é uma coisa difícil até da gente imaginar, não é? E outra coisa que eu gosto de falar, sempre gosto nesse momento desse tipo de conversa, lembrar, existem pessoas, né, principalmente hoje em dia, por conta de modismo, por conta de, né, o mundo hoje está muito, a comunicação hoje alcançou níveis no mundo que faz com que certas informações se difundam muito mais do que na época que não se tinha computador, internet, celular, não é? Vocês já ouviram falar que tem pessoas vegetarianas, tem pessoas veganas, e tem pessoas também, tá, que afirmam, né, que só comem alimentos crus. Elas vivem de uma maneira onde não é permitido alimentos cozidos, porque elas dizem que isso aproxima elas mais do que é natural e o que faz bem para o indivíduo. Mas como a gente vê aí, né, pessoal, se você começar a comer coisas cruas, você vai ter problema de ter menos nutriente, né? Então você vai ter que comer mais tempo. Você pode estragar o seu dente aí, porque enfim, os alimentos crus são muito duros. Você pode aí pegar doenças, porque o alimento não foi esterilizado. Então, sem dúvida, pessoal, isso aí não é uma teoria maluca, não, mas sem dúvida, o fato do ser humano, né, a partir de um momento desse processo evolutivo, conseguir cozinhar o alimento, conseguir diversificar a alimentação dele para vegetal e carne, isso com certeza foi um ponto determinante para o evolucionismo da espécie humana, né? E se hoje em dia você fala, eu vou parar de comer tudo isso e vou comer coisa crua, não que você vai virar de novo um bonobo, não. Isso não vai acontecer. Mas com certeza, nutricionalmente falando, para o teu organismo, você não está fazendo bem, ok? Ah, você vai morrer se fizer isso? Provavelmente não, tá? Mas não está fazendo bem, ok? Dúvidas? Comentários? Não. Não, então vamos continuar. Bom, acredita-se que o hábito de cozinhar
tornou-se um evento social. Olha que doido essa afirmação. Tenta entender, né? Na qual os homens pré-históricos puderam interagir, aumentando a complexidade da comunicação. Então, não só a disponibilidade maior de alimentos e principalmente de nutrientes, fez com que as proteínas e nutrientes do alimento desenvolvessem o cérebro desses hominídeos, como fez com que eles ficassem mais tempo juntos. Porque imagina aí na foto, ó, estão aí do lado da fogueirinha cozinhando uns pedaços de carne. Demora um pouco para ficar pronto, né? Igual quando você faz churrasco. Com certeza eles vão ficar trocando uma ideia entre eles aí, da maneira que eles sabiam, né? E aí foi fazendo com que eles fossem aprimorando a linguagem, né? Criando uma forma de comunicação verbal e gestual que ajudou na evolução deles, né? Olha que coisa interessante. E hoje a gente vê, olha que não é verdade, nos eventos sociais que a gente tem com a nossa família, né? Geralmente tem comida no meio, não é verdade? Pensa assim, agora não por causa da crise aí epidêmica, né? Mas quando vem a gente na sua casa, vamos se reunir hoje? O teu tio vai vir hoje aqui com a família dele. Vocês vão ficar sentados no sofá, um olhando para a cara do outro, conversando? Não, né? Vocês vão fazer comida, vão fazer um jantar, vão servir salgadinho, vão fazer um churrasco, sei lá, vão fazer alguma coisa. Pode ver, todo evento social da nossa espécie tem comida no meio, né? Comer é um ato de interação social bastante importante. Não sei se vocês já tinham pensado isso na vida de vocês. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, tá? Nossa aula começou às 7h20, 8h10, 9 horas termina, né? Só para eu me programar aqui e não comer aula de outro colega aí, tá? Bom, começar o módulo 29, né? Esse módulo 29 a gente começa hoje, provavelmente a gente termine ele na nossa aula de quarta-feira, tá? Vamos falar de metabolismo e energia, né? Deixa eu ver se eu tenho quem eu tenho visível aqui na minha tela. Tenho vários, né? Vou escolher alguém para fazer uma pergunta. Vamos lá. Ver se tem alguém com a câmera aberta. Vocês não abrem câmera mesmo, né? Mas nem rezando, né? Das 6 horas da manhã não dá para se arrumar. Quem que é a Gabi Souza? Oi, Gabi Souza. Oi, Gabi Souza. Não seja tímida, pode falar. Ela está criando coragem, gente. Ela não criou coragem, não. Então, vou falar com a Yasmin, de Campos. Yasmin? Oi, Beleza, Yasmin? tudo bem? Yasmin, você já ouviu falar a palavra metabolismo? Já. O que você acha que é metabolismo? Sem olhar no livro, que aí não vale, aí está roubando. É algo que acontece no nosso corpo? Sim, é algo que acontece no nosso corpo. É algo físico ou é algo químico? Químico. Muito bem. Então, o metabolismo, né, Yasmin e turma? É isso aqui, ó. É um conjunto de reações químicas que promovem a construção ou desconstrução de moléculas, tá? Olha que legal, construção e desconstrução. Talvez vocês não tenham pensado nisso, né? Vou dar um exemplo aí de construção e de desconstrução. Vamos dar um exemplo primeiro de desconstrução de moléculas, tá? Imagina o seguinte aqui, deixa eu escolher alguém aqui para a gente interagir um pouco, para vocês não terem sono. Deixa eu ver. Júlia Ferraz, você tá aí? Oi, Tudo bom, Júlia Ferraz? tudo bem? É isso aí. Júlia Ferraz, desde pequena, você já deve ter ouvido sua mãe falar assim, que você tem que comer bonitinha a carne porque tem proteína, né? Você já ouviu alguém falando assim, come que tem proteína? Já.
Que tipo de alimento você associa a proteína que as pessoas falam para você comer que tem proteína? Ah, acho que carne só. Eu É, associo. outros têm também, mas carne é o carro-chefe, tá? É. Então, quando você está comendo carne, você está comendo proteína, beleza? E se seu organismo precisa de proteína, então você vai usar a proteína da carne que você comeu, correto? Aham. Você gosta de comer carne de que bicho? Escolhe De um boi, bicho. Oi? de boi, sei lá. De boi, né? Então, pessoal, quando a Júlia come a carne do boi, né? Ela pega o boi morto e come ele, né? É o que está acontecendo? Ela está comendo a proteína que é do boi. Mas a Júlia não é um boi, né, Júlia? Você é uma menina, você é um ser humano. E será que as proteínas do boi vão se encaixar direitinho na necessidade do teu organismo? Acho que não. Acho que não. Para isso que existe o sistema digestório, que vai, através de substâncias químicas, a palavra aí vai desconstruir as proteínas do boi, né? Ela vai separar essas moléculazinhas todas, né? E as suas células irão remontá-las. Quando você separa proteínas, você tem as moléculas que compõem as proteínas, que se chamam aminoácidos. Uhum. Existem 21 tipos de aminoácidos na natureza, tá? Quando eles se combinam, eles formam diferentes tipos. Quantos aminoácidos será? Desculpa, quantas proteínas será que dá para se formar com 21 aminoácidos? Vocês têm ideia? Hum. Quantas você acha, Júlia Ferraz? Ó, eu tenho 21 Ah, tipos de aminoácidos quando eu desmonto, e quando eu remonto eles, eu formo proteínas. Quantas proteínas diferentes eu posso montar com 21 aminoácidos? O não grilo, ó, sei. cri, cri, cri. Chuta, chuta. 21? Tá, uma pausa, né? Vou dar outro exemplo, então. Quantas letras tem no alfabeto, Júlia Ferraz? 26, não é? Por aí, né? Não sou bom nisso Isso. também, não. Quantas palavras você consegue formar com as letras do alfabeto? É muito Ah, mais que 21, então. um monte, né? Na verdade, o número que você pode formar é 21 elevado a 21. Vai dar um número que nem imagino que número vai dar, mas vai ser um número muito grande, né? Então, o que Uhum. acontece, né? Quando você come a carne do boi, seu sistema digestório desmancha essas proteínas do boi e deixa lá os aminoácidos. Esses aminoácidos vão para o sangue e o sangue leva para as tuas células. Dentro das tuas células tem uma organela chamada ribossomo, que ela vai pegar esse aminoácido e vai remontar de acordo com a necessidade do teu organismo. Então é como Uhum. se fosse um joguinho de montar, né? É, Existia antigamente peças coloridas que você recebia tudo numa caixa, hoje deve ter, na minha época chamava Poli, né? Se tiver algum pai ouvindo, ele vai lembrar, olha, eu brinquei de Poli também. Hoje não, acho que nem tem mais. Mas enfim, com essas pecinhas, eu podia montar um carrinho. Ah, não gostei do carrinho. Eu desmonto, eu monto uma casinha. Ah, não gostei, eu desmonto e monto um animal. Enfim, com a mesma peça, mudando a posição destas peças, eu monto muitas coisas diferentes, tá? Então, é assim que o nosso organismo faz, né? E aí que entra o metabolismo no momento de uma desconstrução, né? Uhum. Aliás, eu dei os dois exemplos, né? Desconstrução é quando o seu sistema digestório quebra a proteína. E Uhum. construção é quando o ribossomo lá do núcleo do núcleo não, do citoplasma da célula remonta de uma maneira diferente, ok? Todos Entendi. esses todos esses movimentos químicos, né, são considerados metabolismos, né? E o nosso organismo só funciona por conta de um complexo metabolismo que acontece 24 horas por dia. Mesmo quando a gente dorme, ele está lá funcionando. Bom, o metabolismo pode ser dividido em dois grupos, né? O catabolismo
e o anabolismo, né? Catabolismo é a desconstrução ou quebra. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí para a Júlia sobre a digestão, né? Então, o sistema digestório tem uma enzima no nosso estômago chamado pepsina, né? Que ela quebra a proteína. Então, ela está fazendo um catabolismo, né? E existe lá o ribossomo que monta de novo lá dentro da célula. Então, ele faz um anabolismo, tá? Nesse desenho aí, pessoal, eu tenho um exemplo aí de catabolismo, de quebra, né? Então, eu tenho aí uma molécula de amido, né? Grandona lá em cima, ó, com várias glicoses presas a ela. E aí eu tenho a presença de uma substância química chamada amilase salivar, que fica, obviamente, como o nome já diz, na boca, na saliva, né? E ela quebra, né? O amido, ele é chamado, a gente vai ver mais para frente, ele é chamado de um polissacarídeo, que ele é um moleculão gigante, né? A amilase quebra em moléculas menores, né? Então, essa é um exemplo de catabolismo, uma catabólise, ok? Uma quebra. Beleza? Bom, para manter as funções vitais do organismo, os seres vivos precisam de energia vinda da ingestão dos alimentos, né? Então, nossa energia não tem como vir por fotossíntese, não tem como vir por Wi-Fi, tem que comer, né? Por isso que tem tantos problemas aí relacionados à saúde, aonde o médico vai ver na origem, e isso é pouco, hoje é mais, né? Mas ainda não é explorado adequadamente, a importância que os alimentos têm na manutenção da saúde. As pessoas falam muito de comer saudável, mas elas não deixam muito bem claro o que é esse saudável. Isso se atribui, pessoal, principalmente a muitas pessoas que começam a divulgar informações, né, com essa facilidade de comunicação, sem um fundamento científico exato, né? Fazendo com que, por exemplo, alguns alimentos que são necessários ser consumidos sejam considerados vilões, como, por exemplo, eu falei para vocês lá no comecinho da aula, os lipídios, né? Que para muitos aí, essa geração meio fitness aí, que vivem em academia, eu já vi assim, muitas pessoas, até em meios de comunicação, falando assim, barbaridades, assim, né? O que você não pode comer, enfim. E não é bem assim. Porque se a gente lembrar o primeiro slide da aula de hoje, da pirâmide alimentar, a pirâmide alimentar não tem nada que está escrito lá que não pode comer. Tem o que pode pouco e tem o que deve comer muito, mas não que não pode comer, ok? Bom, a digestão, né? O que é a digestão, pessoal? Digestão é um conjunto de transformações químicas e físicas, né? Deixa eu parar um pouquinho aqui, vou perguntar para algum aluninho aqui um negócio, né? Deixa eu escolher um... Lucas Formiga. Tudo bom, Formiga? Lucas? Vai, Lucas, coragem, solta o microfone aí. Não precisa aparecer, só solta o microfone. Professor. Tudo bom com você, Lucas? Sim. Não lembrava desse seu sobrenome, Formiga. Lembra até aquela piada dos 4 pontinhos pretos no chão. Você sabe essa piada, Lucas? Não. O que são 4 pontinhos pretos no chão? É uma formiga. Formigas, né? Formigas. Bom, Lucas, Uau. nesse quadro aí, nesse slide aí que eu coloquei agora, está escrito que a digestão é um conjunto de transformações químicas. A gente já falou bastante, eu falei várias vezes nessa aula que nós temos substâncias químicas que vão liberar o nutriente do alimento, não é? Mas aí também está escrito que tem transformações físicas. Por que está escrito transformação física? A parte química diz respeito às enzimas que a gente joga no alimento. E física, o que seria? Eu acho que a física é quando
a matéria que foi digerida, né? Que daqui a pouco vai virar fezes, ela vão sugando os nutrientes e qualquer coisa que não for útil vai se tornando algo sólido. Por isso que quando termina toda a digestão, sai algo sólido. E se tiver algum problema, sai líquido. Não, tudo que você falou não está errado, tá certo também, tá, Lucas? Mas assim, o sentido melhor aí para a gente colocar agora essa parte da física é, além dessa quebra química do nutriente, é uma quebra mecânica, uma quebra física, né? Principalmente por conta dos movimentos que o nosso tubo digestório tem. Então, ele altera muitas vezes esse bolo alimentar por conta desses movimentos. E o principal deles vai acontecer na boca, por conta da mastigação. A mastigação, né, que é um ato mecânico que envolve movimento, ele é bastante importante também para que as reações químicas que ocorrerão mais adiante no tubo digestório ocorram. Você imagina, desde pequeno sua mãe fala para você mastigar bem, não fala, formiga? Sim, eu acho. E por que que ela fala bem? Porque quando a gente mastiga bem, a gente está ajudando que as transformações químicas ocorram de uma maneira melhor. Porque se você pega um pedaço de comida e engole quase que inteiro, as substâncias químicas vão começar a agir ao redor dele. Já se você mastigou bem, ele está mais fragmentado, essas substâncias químicas, elas conseguem mais rapidamente fazer a digestão. Isso é importante, tá? Por quê? Porque se o alimento, por exemplo, fica muito tempo no estômago, tá vendo o estômago aí da foto? Não tem um negócio verde nele? Não é, na verdade, não é verde, não, tá? Mas, enfim, isso aí é um ácido que vai dissolver, né, essa pasta decorrente da tua mastigação, né? Quanto mais fragmentada ela tiver, melhor vai ser. Menos tempo esse ácido vai ter que ficar agindo e menos problemas pode ter esse estômago. E também vai ser mais fácil para a liberação desse nutriente. Por isso que, assim, a odontologia, né, ou seja, o cuidado com os dentes, é algo importantíssimo para a saúde da pessoa, para o bem-estar físico, emocional, né, de não ter um dente quebrado, faltando e tal, e também digestivo, né? Então, o dente não é um negócio estético, né? Quando a gente vê campanha aí desses lugares que fazem implante de dente aí, né? Tem bastante na rua, assim, umas placas assim, implante de dente, não tenha mais vergonha, viva feliz, e mostra uma boca bem bonita, assim, né? Sorrindo, né? Mas eles nunca falam assim, é engraçado, né? Só se vê a parte estética, né? Quer dizer, você vai ter o dente vai ficar bonitão, mas que ninguém fala aí que vai o seu sistema digestório precisa, né, dessa característica aí de você ter os dentes bons. Então, quando sua mãe falava aí para você mastigar bem, tem essa finalidade, tá? Facilitar o processo digestivo que vai acontecer ao longo do sistema digestório. E claro também, né, se você mastiga bem, o risco de engasgar é menor e engasgar é um negócio perigoso, né? Ninguém quer engasgar também. Ok? Bom, com aquilo lá, né, os nutrientes, né, são liberados pelo processo da digestão, né? E esses nutrientes liberados, eles são classificados em dois grupos, né? Que são aqueles grupos que a gente viu lá na primeira página do livro, lá às 7h25 da manhã, quando a gente começou a aula, né? Quais são os dois grupos aí, tá? São os macro e os micronutrientes. O que vocês acham que é a diferença do macro para o micronutriente, hein, pessoal? Sem olhar no livro. Macro. Fala, Eu. Juliano. Macro, pelo que eu vi, é grande, micro, pelo que eu vi, é pequeno. Então, os macros são os nutrientes grandes e os micros pequenos. É. Sim, sim, mas tem um outro ponto importante para falar do macro e do micro, tá? Macro é ingerido O em maior macro e o micro, quantidade. além de ter uma diferença de tamanho. Oi, fala, Marina. Pode falar. Eu ouvi uma voz feminina falando. Era a Ana.
Fala, Ana. Não precisa ter vergonha, não. Mário falando. Bom, ela não quer falar, deixa ela. Macronutrientes são os que têm mais nutrientes nos alimentos e os micros que têm menos. Não. Aí não. Aí esquece essa ideia. Essa tua ideia não tá legal, não. Macros que são ingeridos em maior quantidade e os micros em menos Isso. quantidades. Os macros, além de serem maiores do que os micros, eles são também macros no sentido da necessidade de ingestão. Tá? Então, eles são ingeridos em maior quantidade. E, bom, tudo que tem a palavra macro e micro, obviamente, são dois prefixos que já dão pistas aí do que é, né? Macro sempre é relativo a grande e micro é relativo a pequeno. Vamos falar primeiro, então, dos macros, tá? Os macros, né, são nutrientes que são ingeridos em grande quantidade, né? Como os carboidratos, as proteínas, os lipídios e a água. Aí tem uma observação a respeito da água, que com exceção da água, todos possuem moléculas grandes, né? A água, ela é formada do quê, Juliano? Juliano? Oi? A água qual a fórmula da água? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Você acha que essa molécula é grande, fisicamente, assim? Não. Não, realmente ela não é. Ela nem se compara a uma molécula de carboidrato. Tá? Então, fisicamente, ela já é menor mesmo. Exato. Mas ela está aí na lista dos macros, não pelo tamanho, mas sim por aquilo que você mesmo falou, Juliano. A quantidade, né? Como a água, a gente já falou lá no começo, que 60% da gente, em média, é água, né? Nos bebezinhos passa de 70%, tá? E nos velhinhos, 50 e poucos por cento, então 60% é uma média, que o livro fala. Apesar dela ser pequena, a gente precisa muito dela, né? Então, a gente, ela entra nesse grupo aí. Como que a gente consome água, gente? Deixa eu perguntar aqui para mais um aluninho aqui, ou aluninha. Deixa eu ir mais para longe aqui da minha lista, porque senão pego só os primeiros. Nossa, sumiu, peraí. Quero falar com Mariana Petrella. Oi, Mariana Petrella. Você está aí ou foi dormir? Mariana? Pai. Marianinha Petrella, fale. Oi, Mariana. A Mariana, acho que ela fugiu, hein, gente? Professor, Oi. onde que entram os leites, os laticínios? Opa, vamos chegar nos leites já. Espera só um pouquinho, tá? Vídeo. Então, vou chamar outra Falei. pessoa. Que é o negócio do vídeo. Igual aquele negócio do vídeo. Tá vendo? Isadora. Isadora Rodrigues, fala um pouquinho comigo aqui. Isadora? Oi. Tudo bom, Isadora? Oi. Você está aí? Que bom. Vamos lá, Isadora. Eu estava falando da água, não estava? Como que você consome água, Isadora? De que maneiras? Liga pra gente. Você diz, tipo, bebendo água ou, por exemplo, lavando louça, essas coisas assim? Lavando louça, você consome água, Isadora? Não é. Entendi, não é isso. A gente usa água. Não. Como que a água vai para dentro de você? A gente bebendo água. Só? Não, também tem comendo. Comendo também. Isadora. Tipo a melancia, que a maior parte dela é de água. Tipo qualquer coisa, tá, Juliano? É lógico que a melancia, ela é um absurdo de água, né? Ela pinga de tanta água que tem. Mas, não era Juliano não, mas... Ô, Juliano, se você comer acredita que se você comer uma bolacha água e sal, que é seca, tem água nela também? Só que pouca, né? Claro, né? Então, a água está presente... Não era o Juliano que estava falando, não. Era o Pedro. Era o Pedro, desculpa. Então, a água está presente em tudo, tá, pessoal?
Em algum momento da vida de vocês já devem ter estudado de um bicho que chama rato canguru, que vive no deserto e praticamente ele não bebe água porque no deserto não tem água. Vocês já ouviram falar desse bicho aí? Sim. Não. É um ratinho bonitinho, ele anda de 2 patinhas assim pulando, por isso que ele chama canguru. E ele vive no deserto e lá não tem água. Ele se alimenta do quê? Aí tá assim, ele tira a água do alimento. Aí você fala, nossa, então ele deve comer melancia, né? Mas não tem melancia no deserto. Ele come sementes secas. Então, ele consegue tirar o pouco de água que ele precisa para o organismo dele, porque ele se adaptou a ter uma necessidade pequena de sementes secas. Então, a gente pode deduzir com isso que todo alimento tem água. No caso do rato aí, a semente seca é crua, evidentemente ele não vai cozinhar. Se nós formos pensar num feijão ou num arroz, pensa no arroz. O arroz, antes de você fazer, ele é pequeno. Quando ele fica pronto, ele fica grande, não fica? Por que ele fica grande? Porque você hidratou ele, entrou água nele. Então, quando você está comendo arroz, você está consumindo água. Então, a gente tem água em tudo. Voltando aí para a questão aí do macronutriente, é por isso, então, que a água faz parte desse grupo aí, pela quantidade que a gente tem que consumir. Tudo bem? Vamos falar aí agora dos macronutrientes, tá? Vamos falar separadamente desses macronutrientes, entender um pouquinho sobre eles, tá? Antes de falar do primeiro aqui, que é o carboidrato, tá, pessoal? Vou até voltar. Esse aqui acho que eu começo na aula de amanhã, porque faltam 9 minutos. Deixa eu falar uma outra coisa antes de entrarmos nesse assunto. Bom, o livro de vocês não diz menção a isso que eu vou falar, mas eu acho importante você entender, tá? Os alimentos, de uma maneira geral, eles são classificados em grupos, tá? E os grupos não necessariamente vão ser os macro e os micronutrientes, tá? Os grupos que eu estou falando são 3 grupos, não sei se vocês já ouviram lá no 5º, 4º ano, mas os alimentos são alimentos energéticos, alimentos construtores e alimentos reguladores. Vocês já ouviram essa forma, essa nomenclatura, pessoal? Já. Já. O livro aqui, né, eu preparei esse resumo de aula, eu li ele e não aparece escrito, tá? Mas, enfim, eu acho importante para você entender um pouquinho uma coisa importante que eu vou falar. Uma coisa importante que eu vou falar, que aparece um pouco nessa imagem que está aí, né? Você está vendo aí, por exemplo, ó, o carboidrato, né? Bom, o carboidrato faz parte do alimento regulador, construtor ou energético, gente? Energético? Energético, né? Porque os carboidratos, né, representados pelos amidos, pelo amido, não pelos amidos, não tem muitos amidos, tem só um. E pelos açúcares, são os alimentos que têm potencial de nos dar energia. O terceiro círculo aí, escrito lipídios, né, que são os óleos e gorduras, também são energéticos, tudo bem? A proteína que está aí no meio são alimentos que fazem parte de um grupo chamado alimentos construtores. Então, o primeiro é alimento energético, o segundo é construtor. Por que construtor? Justamente porque ela constrói, óbvio, né? Constrói o quê? Constrói células que formam tecidos, que formam órgãos, sistema, organismo e tudo mais, tá? Os alimentos construtores também são chamados, em alguns livros, de alimentos plásticos. Tem nada a ver com plástico, tá, pessoal? Plástico é num sentido diferente, é no sentido da matéria. Então, ele, tipo assim, né? Ele produz matéria física, que são as células. Essa plasticidade vem dessa palavra, tá? E o terceiro grupo de alimentos aí, importantes para a gente falar, que não está nessa imagem aí, tá, pessoal? Tá todo mundo aí agora olhando para o lipídio, mas não é o lipídio, são os alimentos reguladores, que regulam o tal do metabolismo, que anabolismo e o catabolismo que a gente falou agora há pouco, tá? Então,
qualquer alimento que eu tenha, ou ele é energético, ou ele é construtor, ou ele é regulador. Tá certo eu falar isso? Deixa eu escolher alguém aqui para debater esse assunto para mim. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver alguém aqui. O Thomas. Thomas. Oi, Thomas, tudo bem? Thomas. Thomas não quer falar. Vamos lá. Vitor Moraes. Rapidinho, Vitor Moraes, deixa eu falar um negócio com você. Abre o microfone, Vitor Moraes. Vitor Moraes, abre o microfone. Alguém quer falar, pessoal? Já que o Vitor Moraes deve ter saído da sala. Mas, gente, não precisa ter vergonha, não. Fala alguém. Cadê a minha amiga que sempre fala? A Isabela. Isabela, cadê você? Isabela? Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô um pouco ruim, mas estou. Tá, Isabela, me diz uma coisa aí. Seria correto dizer que, então, baseado nisso tudo que eu falei, que ou o alimento é construtor, ou ele é regulador, ou ele é energético? O que você acha? Sim. Sim. Todo mundo compactua com ela? Eu não sei. Por causa que pode ser que algum alimento, ele possa ser mais de uma coisa. Exatamente. Isso. Um menino aí na sala, não lembro quem, falou do leite, não falou agora há pouco? Eu. Então, o leite, olha que engraçado, né? O leite, ele, quando a gente vê na pirâmide alimentar, o leite ele está no grupo dos alimentos construtores, que são os ricos em proteína, porque a maioria dos produtos de origem animal estão nesse grupo das proteínas. Então, o leite tem muita proteína. Porém, o leite também tem carboidratos, como o açúcar do próprio leite, que é a lactose. Tem a lactose e um que chama galactose, são 2 açúcares, tá? E o leite também tem vitamina, que é regulador. Nossa, então o leite tem proteína, o leite tem carboidrato e o leite também tem vitamina, que é do grupo dos reguladores. Nossa, o leite tem tudo? Tem. Então, alguns não, desculpa, todos os alimentos, quase todos, com exceção da água, né? A água é só regulador. A água não tem carboidrato, não tem proteína. A água é a única coisa do universo que não engorda, tá, pessoal? Porque ela é só regulador. Então, os outros, eles viajam pelos 3 grupos. Porém, por que então os nutrólogos aí, eles falam que ela está no grupo dos alimentos construtores que tem proteína? Porque se escolhe o tipo de nutriente mais presente, tá? No caso dela é a proteína, porém ela tem outros também. Entenderam? Sim ou não? Sim. Bom, pessoal, eu queria saber de mais alguma dúvida de vocês, senão eu vou ficando por aqui também, que a minha aula está terminando. Eu não quero entrar na aula do próximo colega. Quem é o próximo professor? Quem é o próximo professor? Vocês não sabem? Ângelo, pode passar para mim que eu vou olhar quem é que vai entrar agora aí. Carla Então, tá. Maria, português. Espera aí que eu vou recuperar o outro criança. Eu vou terminar. Então, eu termino minha gravação aqui, né, Fran? E saio da sala, é isso? Isso, aí a Carla Maria eu já estou passando para ela. Tá bom. Então, pessoal, Tá mais bom? alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de falar para a gente finalizar? Entenderam direitinho? Foi bastante informação, né? Mas esse assunto ele é bacana, porque como faz parte diretamente com a vida da gente, né? Ele é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tragam mais dúvidas na próxima aula. Tá bom? Então, eu vou saindo aqui. Tchau, tchau.
Até a próxima, Tchau. tá? Falou. Pro.